Olá! Hoje a gente mergulha no capítulo 11 do primeiro livro de Reis. É um momento chave, sabe? O finalzinho do reinado de Salomão e onde as sementes da divisão do reino começam a brotar. Exatamente. E o ponto de partida já é bem surpreendente. Mesmo com toda aquela sabedoria famosa, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Uhum. Moabitas, Amonitas, Edomitas. Sidônias, Hititas, justamente os povos que a orientação divina dizia para não se misturar, né? Sim, e a fonte bíblica é bem clara sobre o porquê dessa orientação. Existia o risco real, sabe? Dessas uniões desviarem o coração dos israelitas e do próprio rei, claro, para outros deuses. E foi o que aconteceu com Salomão, principalmente já mais velho, né? Foi exatamente isso. O texto menciona Astarote, que era a deusa dos Sidônios, e também Moloque, o deus terrível dos Amonitas. E outros também. E os números são impressionantes. Fala em 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. É um harém enorme, e o texto é bem direto ao ponto. Suas mulheres lhe perverteram o coração. Ele não só passou a seguir outros deuses. Ele construiu altares, lugares de culto para eles. Isso. Um contraste assim gritante com a devoção inicial dele. E, claro, com a do pai, Davi. Nossa! E quais foram as consequências disso, segundo o texto? Bom, a consequência direta que o relato apresenta é a ira do Senhor. A narrativa diz que Deus já tinha aparecido para Salomão 2 vezes, advertindo especificamente contra seguir outros deuses. E ele não obedeceu. Não obedeceu. Então veio o decreto divino, o julgamento. E que julgamento foi esse? O que aconteceu? A promessa, ou melhor, a sentença, era que o reino seria rasgado da linhagem dele. Seria entregue a um dos seus servos, um subordinado. Ah, Mas tinha uma ressalva importante. Por consideração a Davi, isso não aconteceria durante a vida de Salomão. entendi. Seria com o filho dele, então. Exato, sob o reinado do filho. E mesmo assim, uma tribo, Judá, essencialmente permaneceria com a dinastia de Davi, por causa da promessa feita a ele e também pela escolha de Jerusalém. Entendi. Mas, mesmo a divisão sendo para o futuro, os problemas já começaram a aparecer ainda na vida de Salomão, certo? O texto fala de adversários, que Deus mesmo teria levantado. Quem eram? Olha, o primeiro que a fonte menciona é Hadad o Edomita. Ele era da família real de Edom. Certo? Tinha fugido para o Egito ainda menino, quando Joabe, o comandante de Davi, atacou Edom numa campanha bem dura. Nossa, uma história antiga voltando para assombrar, hein? Pois é. No Egito ele foi bem recebido pelo faraó, casou com a cunhada do faraó, teve filho, viveu na corte. Mas quando soube que Davi e Joabe tinham morrido, ele pediu para voltar para a terra dele. E aí virou um problema para Salomão. Virou um adversário. A fonte não dá muitos detalhes do que ele fez, mas o coloca como uma fonte de problemas. E teve mais alguém. Teve Rezon, filho de Eliada. Esse tinha uma história diferente. Ele fugiu do mestre dele, que era Hadadezer, rei de Zobá, lá na região da Síria. Hum. Ele juntou um bando de rebeldes, tomou Damasco e passou a reinar lá. E virou inimigo de Israel também? Sim, o texto diz que ele foi adversário de Israel durante todo o tempo de Salomão. Governava na Síria e hostilizava Israel. Tinha ressentimento. Então há ameaças externas surgindo. Mas aí entra uma figura interna que vai ser fundamental para a divisão: Jeroboão. O que a gente sabe sobre ele nesse ponto? Jeroboão era um efraimita, da tribo de José. Era um dos oficiais de Salomão. Um homem capaz, pelo jeito. Salomão percebeu isso. Percebeu, viu que ele era competente, trabalhador e o colocou como encarregado de uma parte importante da mão de obra. Os trabalhos forçados que vinham das tribos de José, Efraim e Manassés. Ah, então ele tinha uma posição de liderança sobre o pessoal do norte. Exatamente. E é aí que a história fica bem interessante, com a profecia sobre ele. A cena com o profeta Aías, né? Isso. O profeta Aías, que era de Siló, um lugar com peso religioso antigo, encontrou Jeroboão sozinho no campo. E o que aconteceu? Aías estava usando um manto novo. Ele pegou esse manto, rasgou em 12 pedaços. 12 como as tribos. Exato. E deu 10 desses pedaços para Jeroboão.
um ato simbólico muito forte. Significando A decisão divina de tirar 10 tribos do controle do filho de Salomão e entregá-las a Jeroboão. Ele seria o rei do Reino do Norte. E a justificativa para isso era a mesma de antes, a idolatria de Salomão. A mesma. Aías menciona especificamente a adoração a Astarote, Camus, deus moabita, e Moloque, o abandono da aliança por parte de Salomão. Entendi. Mas olha que interessante. A promessa para Jeroboão também era condicional. Ah, é? Sim. Se ele andasse nos caminhos de Deus, fosse fiel como Davi tinha sido, aí sim Deus construiria para ele uma dinastia duradoura, uma casa firme. E a tribo que sobraria para o filho de Salomão? Ficaria com ele para manter a lâmpada de Davi acesa em Jerusalém. Ou seja, para garantir a continuidade da promessa feita à linhagem de Davi naquela cidade. Imagino que Salomão não ficou nada feliz quando soube dessa profecia. Ou desconfiou de Jeroboão. Nada feliz. O texto é curto e grosso. Salomão procurou matar Jeroboão. Por causa disso, Jeroboão teve que fugir. Foi para o Egito de novo. O Egito aparece bastante nessa história, né? Sim, era um refúgio comum. Ele ficou lá sob a proteção do faraó Sisaque, até a morte de Salomão. Então, para a gente fechar o quadro que esse capítulo pinta, o fim do reinado de Salomão, que começou com tanta promessa, sabedoria, paz, termina com idolatria, o anúncio do julgamento divino já no horizonte e o surgimento de inimigos, tanto de fora quanto de dentro. Exatamente. Inimigos que já apontam diretamente para a divisão que estava por vir. O capítulo termina dizendo que Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel. 40 anos. Um reinado longo. Sim. E depois da morte dele foi sucedido pelo filho Roboão. Os detalhes dos atos de Salomão, sua sabedoria e também seus erros, estariam registrados no tal Livro das Crônicas de Salomão, um livro que, infelizmente, não chegou até nós. É uma pena, mas fica a reflexão, né? Como um reinado que atingiu um ápice tão grande de poder, riqueza e sabedoria pode, segundo essa narrativa, declinar dessa forma? Que fatores, talvez além dos óbvios, podem ter contribuído para essa virada? E o que isso diz sobre a natureza do poder e da própria fidelidade humana, mesmo nos mais sábios? É uma questão profunda, sem dúvida. Mostra uma complexidade na figura de Salomão que vai muito além da imagem simplista do rei sábio. Mostra fragilidade, talvez,